livro do Gênesis, capítulo 32, do versículo 22 em diante, diz assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da coxa de Jacó e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava a sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. E você diga amém. Glória a Deus. Podeis tomar assento neste mesmo espírito, adorando ao Senhor. Tema da nossa mensagem: a luta no val de Jaboque. Repita assim após mim: a luta no val de Jaboque. Meus irmãos, Jacó estava tentando corrigir alguns erros cometidos na sua vida. Jacó estava tentando e buscando reconciliação, porque Jacó teve uma vivência muito atrapalhada, mais afeiçoado à sua mãe, diferentemente de Esaú, seu irmão, que se afeiçoava o seu pai com ele. Então Jacó era ligado à sua mãe e Esaú ligado ao seu pai. E desta forma a criação parece que foi um tanto diferente, né? Jacó criado à barra da saia da sua mãe Rebeca. Então bem diferente de Esaú. E nós encontramos aqui que Jacó estava em fuga. Jacó estava fugindo. Primeiro porque Jacó havia sido enganado pelo seu sogro. Ele tinha sido enganado, porque quando ele tomou a bênção que não pertencia a ele, mas pertencia a Esaú, o seu irmão, mas lá atrás, ele já havia adquirido o direito de primogenitura. Quando chegou da caça o seu irmão faminto,
pediu-lhe um guisado de lentilha que ele havia feito, muito saboroso, e ele então negociou. Na verdade, Jacó não roubou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Ele comprou por um preço barato. Tem gente aí trocando as coisas de Deus por coisas banais dessa vida também, trocando Jesus pelas coisas do mundo. Teve uma cantora que trocou os hinos de adoração a Deus por músicas pop. Então, infelizmente, há esta inversão de valores. E nós encontramos que quando Esaú chegou seu pai Isaque, a Bíblia diz que Isaque já estava com os olhos escurecido, não estava enxergando mais. Esta é a versão da Bíblia. Ele não estava enxergando mais, só ouvia, mas ele não tinha discernimento na sua visão. E quando chegou então o momento de Isaque abençoar Esaú, o que ele faz? Ele determina que Esaú fosse apanhar uma caça, fazer uma comida saborosa. Ele era um bom cozinheiro, e aí ele iria abençoá-lo. Está lá no capítulo 27 do livro do Gênesis. E a Bíblia diz então que enquanto Esaú foi, interessante, Rebeca ouviu toda aquela conversa que o pai teve com o filho. E aí ela procurou depressa Jacó e disse: olha, meu filho, deixa eu te dar as condições das coisas. O teu pai vai abençoar o teu irmão Esaú, e você vai permitir? Mas como é que... E ela deu as condições e disse: faz o seguinte, a gente vai ter que ser mais esperto. Olha como a mãe parece que era assessora do filho Jacó, para fazer algumas coisas erradas. Mas como lá atrás o irmão não se importou com o direito de primogenitura e abriu mão por um prato de lentilha, então você vê, eu vejo nessas passagens bíblicas o trabalhar de Deus. Porque quando você não dá valor naquilo que Deus coloca em suas mãos, Deus tira da sua mão e dá para outra pessoa. E foi exatamente o que aconteceu com Esaú. Ele foi à procura de uma caça, a mãe ouviu toda a conversa, chega para Jacó e diz: olha, mata lá, traz que eu vou fazer uma comida depressa, você apresenta para o seu pai e pede a bênção. Mãe, não vai dar certo esse negócio. O meu irmão Esaú, ele tem os braços peludos, o meu braço é lisinho, mãe, não vai dar. Não, pode deixar que eu dou um jeito. E a mãe fez toda a jogada, né? Pegou até os pelos das ovelhas lá, os pelos, e cobriu o braço de Jacó. Enfim, a Bíblia mostra no capítulo 27 que finalmente Jacó obteve a bênção de Isaque. Ele o abençoou, mesmo desconfiadão. Mas a sua voz está um pouco diferente, hein? Não, mas sou eu, pai. Jacó mente. Mas o que Deus encobriu essa mentira de Jacó? Não. Quantas vezes a Bíblia diz que Jacó enganou Esaú? 2 vezes. E quantas vezes Jacó foi enganado? 2 vezes. Ele foi enganado 2 vezes, porque Labão, que era irmão da sua mãe Rebeca, quando ele chegou naquela terra, fugindo já do seu irmão Esaú, porque quando Esaú veio com a caça, preparou a comida para o teu pai, e chega: pai, aqui está a comida. Mas quem está falando? Pai, é o seu filho Esaú. Mas eu já comi. Quem chegou aqui deu comida para mim, eu comi e eu já dei a bênção.
pai, ele chora e faz aquela coisa toda, mas não adianta. A palavra já havia sido proferida de bênção, e aí não tinha jeito. Jacó tomou a bênção, foi mais esperto. Foi mais esperto. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Às vezes Deus tem até uma obra na sua vida, mas quando você começa a titubear na fé, de repente Deus tira da sua mão por causa da sua lerdeza, por causa da sua falta de empenho, e coloca na mão de outra pessoa. E aí quando Esaú pede a bênção para o pai diz: ó, essa bênção eu não posso dar mais para você, porque eu já dei para o seu irmão. E aí o que acontece? Esaú sai à procura de Jacó. Eu vou matar ele. E a mãe fica sabendo da história. Novamente a mãe entra em cena. Ó, você vai lá para a casa do meu irmão Labão, vai para lá, porque o seu irmão vai te matar. E ele vai. E aí, quantas vezes ele enganou o seu irmão? 2 vezes. Ele chega lá, quando ele vê, a Bíblia diz, quando ele vê Raquel, que era mais jovem, bonita, Leia era a primogênita, mas quando ele vê Raquel, ele diz: eu vou me casar com ela. E ele coloca à disposição de Labão. Labão diz: não, eu dou a mão da minha filha em casamento para você. Você vai ter que trabalhar 7 anos por ela. É o dote. Você vai ter que... Não, pode deixar, eu trabalho. Quando trabalhou 7 anos, final dos 7 anos, ele chega e diz: opa, eu quero aquilo que me é de direito. Aí Labão faz um banquete, todos nós conhecemos a história. Aí na hora de apresentar a moça, quem ele apresenta? Leia. Era noite, eles preparavam um quarto escuro. Aí no outro dia ele acorda, olha, pensando que era Raquel. Parece aquele bêbado, né, que casa na lua de mel e não olha nada. Quando a mulher está desfigurada, sem os seus adereços, né, sem a maquiagem, ele assustou. Aí ele vai até o sogrão, diz: mas mentisse para mim, nós fizemos um trato. Trabalhei 7 anos por Raquel, e chega agora, o senhor me dá em casamento Leia. Está errado. Ele diz: não, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, você quer Raquel? Trabalhe mais 7 anos. Você vê, ó, 2 vezes ele enganou. E o próprio Esaú diz lá no capítulo 27 do livro de Gênesis: o meu irmão me enganou 2 vezes. Está lá, palavras de Esaú. E da mesma maneira, ele foi enganado 2 vezes. Ele foi enganado 2 vezes. Mas por quê? Ele estava à procura de uma bênção. Ele queria ser abençoado. Ele olhava para Esaú e via que o seu irmão não estava valorizando o direito de primogenitura e nem a bênção, a égide do seu pai Isaac. Ele diz: não quer? Eu vou pegar para mim. Já que você não quer, eu vou pagar todo o preço, mas eu vou chegar lá. E aí, irmão, nós encontramos aqui que Jacó então teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. E aí quando ele trabalhou, olha, 14 anos, hein? Por Raquel, 7 e depois mais 7, 14 anos. E aí até que ele tomou posse da bênção. Mas ele diz: ó, o meu sogrão vai querer mudar de ideia. Um dia que deu um negócio nele lá, a cabeça dele, ele diz: eu vou pegar tudo que é meu, vou sair de madrugada e vou fugir. E ele fugiu, diz a Bíblia. Aqui quando ele chega no Val de Jaboque, ele está em fuga. Tanto é que quando Labão fica sabendo que ele havia fugido, pega os seus servos e sai à procura de Jacó. E aqui eu vejo agora, você vê, quando você lê a história daqui para trás, você vê que Jacó, ele está cheio de defeitos. Só que tem uma coisa: Jacó começa a corrigir os seus erros. Você vê no capítulo 28,
quando naquela escada ele chega num lugar, a Bíblia diz que lá ele teve um sonho, e ele viu que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava no céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. E lá ele começou a ter o seu primeiro encontro com Deus, porque a Bíblia diz que acordado Jacó do seu sono, está lá em Gênesis no capítulo 28, ele diz: o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia, e temeu, e disse: olha, não tem lugar melhor do que esse, isso aqui é a porta do céu. E ali ele pega aquela pedra que tinha colocado por sua cabeceira, e ali derrama azeite sobre ela. Ele diz: olha, aqui será a casa de Deus, aqui será Betel, aqui será a casa de oração. E ele faz também um voto. Ele diz: ó, eu estou nessa peregrinação, se o Senhor me ajudar nessa viagem que eu faço e me guardar de todo mal. Ele sabia que não era só o sogro que estava na sua cola, Esaú também estava procurando Jacó para matá-lo. Ele diz: se o Senhor me guardar nesta caminhada que eu faço, e me der pão para comer e veste para vestir, ó, tudo quanto o Senhor me der, certamente eu lhe darei o dízimo. E ele já faz um voto: aqui vai ser casa de Deus, e casa de Deus precisa de dízimo, e eu vou abençoar a obra. Ele começa a corrigir todos os erros cometidos no passado, e Deus está ali olhando para ele, diz: ó, está melhorando, está melhorando. De repente, quando ele menos espera, o que acontece? Labão o acha, o seu sogro. E agora? E ele diz: meu Deus, ele vai me matar e tal. E ele parece que joga uma toalha branca, ele joga a toalha da paz. E de repente Deus vem, fala com Labão e diz: você não vai pôr a mão contra Jacó. Não põe a mão, porque se pôr a mão, eu vou punir você. Deus fala com Labão. Aí eles fazem a paz. Olha que maravilha, eles se reconciliam. Aí Labão volta para sua casa e Jacó fica livre. Opa, parcialmente ele tinha resolvido a situação, mas tinha outro na sua cola, Esaú. E agora? E aqui, irmãos, a Bíblia diz também, você vai ver no capítulo 31, que ele tem um encontro com Esaú. Esaú perdoa ele. Olha que maravilha, olha como é que Deus faz, Thaís. Perdoa, os dois reconciliam. Ele temia que Esaú o matasse, mas Deus não permitiu. Deus não permitiu. E aí no capítulo 32 é quando nós encontramos aqui que Jacó, ele tem um encontro com os anjos de Deus. Ele tem um encontro, está aí nos versículos 1 e 2 do capítulo 32. E aí começa um novo capítulo na história de vida de Jacó. Ele tem um encontro e Deus começa a trabalhar na vida de Jacó. Aí ele encontra com seu irmão, há uma verdadeira reconciliação. Você vai ver a partir do verso 3 esse encontro. E já no versículo 22, quando seu irmão Esaú se ausenta, liberando perdão para ele. Isso aqui, gente, isso aqui é algo extraordinário, porque Jacó, ele enganou seu irmão 2 vezes, mas Deus deu graça para Esaú perdoá-lo. Por isso que eu digo que a Bíblia diz que tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Ele da mesma maneira foi enganado 2 vezes pelo seu sogro, pagou o preço, 14 anos trabalhando, mas aí ele é liberado. A Bíblia diz que há reconciliação também entre ele e o sogro. E agora estava faltando uma coisa: Jacó precisava reconciliar com Deus.
O que eu acho interessante na vida de Jacó, que nada caiu do céu no colo dele. Para ele conseguir o direito de primogenitura, ele teve que fazer um excelente negócio. E soube negociar. Porque quem é negociante sabe. Como é que você faz o cara entregar uma preciosidade nas suas mãos? Com palavras. E ele o fez. O seu irmão, faminto, ele comprou o direito de primogenitura. Alguém disse que ele roubou. Ele não roubou. Pagou por um preço pequeno, mas comprou. Depois ele sabe negociar com o seu sogro. E consegue a conquista da sua vida, que era a Raquel. E ele não leva só a Raquel, ele leva a Leia junto. Ou seja, ficou com duas, né? A mais velha e a mais nova, era de Jacó. Só que estava faltando algo. Ele precisava reconciliar com Deus. E Deus, olha, não deixa barato. Sabe o que aconteceu? Ele teve que lutar com Deus. Esse anjo aqui representa Deus. Olha o que aconteceu a partir do verso 22. E levantou-se aquela mesma noite, tá? Quando ele já havia despedido o seu irmão, reconciliado, estava tudo bem com o sogrão, estava tudo bem com o seu irmão. Aí ele levanta naquela mesma noite, ele toma as suas duas mulheres, Leia e Raquel. Raquel era pastora, e as suas duas servas. E quantos filhos? 11 filhos. Duas mulheres, coisa séria, né? E a Bíblia dizia: e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. E aí vem, verso 24: Jacó, porém, ficou só. Você vê que tudo começa quando você tem um a sós com Deus. Quando você reconhece o seu pecado, a sua miserabilidade. Jacó, ele fez isso de propósito. Ele diz: já reconciliei com meu irmão, estou bem com meu sogro, mas com Deus o negócio está ruim. Eu preciso me reconciliar de tudo aquilo que eu fiz no passado. Eu preciso estar bem com Deus. E ele, naquele val de Jaboque, que val quer dizer um riacho bem raso, que a água dá aqui, ele passa as mulheres, passa os 11 filhos, as duas servas, as suas ovelhas, todos os seus bens, do outro lado do val de Jaboque. E ele fica só. A Bíblia diz no verso 24 que Jacó estava ali só. E diz a Bíblia: e lutou com ele um varão. Parece uma luta desproporcional. Já pensou, irmão, um anjo lutar com um homem? É claro que o anjo vence. Você tenta esmurrar o anjo, cadê? Não pega, o negócio não dá certo. Mas a Bíblia diz que Jacó lutou com um varão. E esse varão aqui é um anjo, diz a Bíblia. Jacó lutou com um anjo. E não era um anjo comum, não. Esse anjo aqui é o Senhor. Isso nos ensina perseverança na oração. Porque quando você está em oração, você está naquele propósito de perseverança. Enquanto você não recebeu o milagre, você não para de orar. Enquanto você não tomar posse da bênção, você não vai desistir. E Jacó estava agora ali só, lutando com ele um varão. E eles lutaram a noite toda, a noite inteira. Já estava quase amanhecendo o dia. E Jacó estava ali na luta. Uma hora Jacó prevalecia, outra hora o anjo prevalecia. Um grudava o outro e outro segurava a perna do outro. E ele não soltava o anjo. Na verdade, irmão, na verdade, aqui Deus estava trabalhando na têmpera de Jacó.
Deus estava trabalhando na sensibilidade de Jacó. Deus estava trabalhando no caráter de Jacó. Deus estava trabalhando nessa luta aí. Eu acredito que Jacó gritava de um lado, o anjo respondia de outro, e dessa, irmão, é uma luta. Você vê que numa briga, um fala uma coisa, outro fala a outra, e estava uma luta. A Bíblia não desvenda aqui o que eles falaram durante aquela luta, mas ninguém luta de boca fechada. E se luta, luta para ganhar. E era uma luta desproporcional, porque um homem lutando com um anjo, isso é algo sério. Mas olha o que diz a Bíblia: ele lutou com aquele varão até que a alva subia. O verso 25 diz: e vendo que não prevalecia contra ele, quem viu? O anjo. Rapaz, esse camarada é briguento. E aí, quando você levanta a história de Jacó, diz: poxa, o cara lá fez um negócio bom, já comprou o direito de primogenitura, depois conseguiu enganar o pai, porque ele estava bem intencionado. Meu pai não vai dar bênção para quem não dá valor, então o pai tem que dar bênção para mim. Ele foi, incitado pela mãe, conseguiu a bênção, ser abençoado pelo pai, Isaac. Conseguiu estar bem com o sogrão. Aí Deus começa, o cara é bom mesmo. Esse aí pode ter o nome de Israel. Irmão, o que eu fico maravilhado, às vezes você fala: mas Jacó foi um enganador, Jacó cujo nome suplantador. Irmão, você não vê na Bíblia. A Bíblia fala de 3 patriarcas. Quantos patriarcas? 3, apenas 3 patriarcas. A Bíblia diz assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quem era Jacó? Israel. O nome foi mudado de Jacó para Israel. Olha a bênção que esse homem alcançou. Por quê? Porque Deus viu no seu coração aquele desejo de ser uma pessoa grande, de melhorar os seus caminhos. Quando ele faz esses ajustes, essa correção na sua vida, de reconciliar com seu irmão, de reconciliar com Labão, seu sogro, de melhorar a sua vida, você vê uma mudança. É por isso que eu digo: uma pessoa que vem para a igreja e você olha, 1 ano não tem mudança, 2 anos, eu estou lutando para deixar de fumar, irmão, agora não dá para batizar. 4 anos, 5 anos na igreja, a mesma coisa. Essa pessoa não teve um encontro com Jesus. Por que Esaú perdeu a bênção? Porque não valorizou a bênção que tinha de direito. Ele não valorizou. Então Deus tira e dá para outro. O que aconteceu na parábola dos talentos? Aquele que recebeu um não granjeou com o talento que havia recebido. O Senhor que deu os talentos diz: tirai o talento deste e dá àquele que tem 5 ou mais, porque aquele que tem lhe será dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Foi tirado. Ele perdeu a bênção porque não valorizou. Isso serve de instrução. Você que está aí conectado conosco, para mim, para você, valorize aquilo que Jesus fez na sua vida. Valorize aquilo que Deus te deu, os dons espirituais, a aptidão para pregar, para interpretar os textos sagrados. Quantas pessoas receberam talento de Deus, mas não estão negociando os talentos recebidos? Jacó valorizou. Ele diz: o meu irmão, abriu mão, me vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Eu não, eu fui lá. Meu pai foi enganado? Foi. Minha mãe ajudou a enganar o meu pai? Foi. Só que tem uma: eu estou agora me reconciliando com Deus. E aí nessa reconciliação, olha aí, o anjo, irmão, viu que não prevalecia contra ele. O que o anjo fez?
rapaz, eu vou dar um chute na canela desse cara. Eu vou dar um chute, porque não tem jeito. Ó, o anjo naquele tempo não poderia ser visto por muitas pessoas. Só pessoas que tinham comunhão com Deus, que poderia ter a graça de ver um anjo. E ali naquele Val de Jaboque, passava muita gente por ali. Passava muita gente, era um caminho e que tinha um riacho, um pequeno córrego ali, o Val de Jaboque, era um pequeno córrego, passava muita gente. E já estava amanhecendo o dia, e a luta estava travada. Aí o anjo diz: olha, não tem jeito, esse camarada não me solta. E Jacó estava lá: ó, eu não te solto se não me abençoares. E grudou com o anjo, e eles rolavam nas pedras. É, irmão, uma luta corporal. Passou, alguém tenta, não, isso é uma luta espiritual. Nananina, não. Aí está no literal, tá? Foi uma luta corporal. A Bíblia diz que, e vendo, isso está se referindo ao anjo, que não prevalecia contra ele quem? Jacó, tocou a juntura da sua coxa. Ou seja, deu um chute, Thaís, bem aqui na coxa de Jacó, e se descolou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Irmão, isso aqui é sério. Gente, isso aqui é extraordinário. Por isso que eu estou gastando mais alguns minutinhos aqui. Isso aqui é profundo demais. Deixou Jacó manco. Tanto é que ele, quando saiu de lá, saiu manco, manquejando, e ficou o resto da vida manquejando. Por quê? Por causa do que o anjo, quando tocou nele, descolou a juntura da coxa de Jacó, lutando com o anjo. E no verso 26, olha o que diz a Bíblia: e disse: me deixa ir. O anjo dizendo, ou o próprio Deus dizendo: me deixa ir, porque já a alva subiu, ou seja, já amanheceu. Porém Jacó disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. Olha aí o homem determinado, olha aí a mulher determinada. Não, eu estou determinado a receber a minha bênção, a minha vitória, alcançar os meus planos, os meus projetos. Eu vou chegar lá, ainda que todos estão dizendo que não vai, mas você chega quando você se esforça. Quem esperava que Jacó fosse chegar nessa posição? Israel. Irmão, é daí que nasceu a nação de Israel. Era para Esaú tomar posse dessa bênção, mas ele não valorizou. Olha aí agora Jacó, para ser abençoado. O anjo diz: deixa eu ir, não dá mais para ficar aqui, eu posso ser visto. E já pensou, irmão, alguém passando por ali, vendo um homem lutando com o anjo, não ia entender nada. O anjo disse: me deixa ir, porque a alva já subiu. Jacó determinado diz: não te deixarei ir, se me não abençoares. Aí o verso 27, olha o que diz: e disse-lhe: qual é o teu nome? Eu pergunto para vocês, Deus não sabia o nome de Jacó? Sim ou não? O anjo não sabia o nome de Jacó? Sim ou não? Mas por que perguntou? Porque quando Jacó pronunciou, e ele disse: o meu nome é Jacó, ó, caiu as escamas nos olhos de Jacó. Ele foi sensibilizado certamente com aquela palavra: meu nome enganador, suplantador, Jacó. Jacó, meu nome é suplantador, é enganador. Eu enganei o meu irmão, o meu sogro me enganou, eu paguei com a mesma moeda. Eu, mais tarde, antes do meu pai morrer, eu tenho que até falar com meu pai, porque eu fiz coisas erradas, mas eu estou atrás de algo certo. Eu quero me encontrar com Deus, eu quero ter uma nova experiência com Deus.
É quando a pessoa não se conforma de ficar contentando com as migalhas do poder de Deus. Ela quer mergulhar. Aquela passagem Ezequiel 37, alguém lá contente com as águas, ou a água nos artelhos, outros com a água aqui nos joelhos, outros na cintura. Mas tem aqueles que querem mergulhar, glória a Deus. Tem aqueles que querem nadar no profundo do oceano. Tem aqueles, e ele é um exemplo disso. Jacó é um exemplo disso. Ele diz: eu me chamo Jacó. Aí chegou a hora dele tomar posse da bênção. Olha o que diz. O anjo diz, na verdade não é anjo, mano, aí é o Senhor. Olha o que aconteceu. Verso 28. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó. Irmão, que coisa tremenda. Você não vai chamar. Ou seja, quando alguém fala de Jacó, vai só lembrar suplantador, enganador, aquele que enganou o irmão 2 vezes, que teve que pagar o preço da sua enganação, trabalhou 14 anos para o sogro, foi enganado, depois fugiu de lá. Aí Deus começou a descortinar tudo para Jacó. Então disse para ele: você não vai chamar mais Jacó, mas Israel, pois você vai se chamar agora Israel. É daí que nasceu a nação de Israel. Quando a Bíblia diz o Deus de Israel, o Deus de Israel está dizendo o Deus de Jacó, o Deus de Jacó. E o anjo diz: porque como príncipe lutaste com quem? Lutaste com Deus. Então o anjo aí era Deus, ele lutou com Deus, irmão. Lutaste com Deus e com homens. Por que homem? Porque ele, para chegar até aquele patamar, ele teve que passar por muitas coisas. Enganou, foi enganado, se sujou bastante, mas agora ele estava limpando da sujeira o seu verdadeiro encontro. Irmão, se você ler a história, depois desse episódio, a vida de Jacó se transformou radicalmente. Foi um homem totalmente abençoado. Por quê? Porque teve o seu encontro com Deus. Isso aí significa para nós, essa luta aí não é corporal, essa luta é espiritual. Você quer tomar posse da tua vitória, do teu milagre? Seja um crente de oração, seja um crente aplicado, dedicado, operoso, perseverante. Porque tem gente que começa a orar, pastora Ruth, ora uma semana, aí desiste. Ele não, lutando ali. E finalmente o seu nome foi mudado. Você não vai se chamar mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe. Olha, irmão, foi chamado de príncipe. Como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevaleceste. Olha aí, prevalecesse. O que acontece com a gente? Você começa a orar, mas não tem prevalecência. Você desiste, você não persevera. Aí o verso 29, e eu finalizo. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. Me fala do teu nome. Aí, e disse: por que perguntas pelo meu nome? Em outras palavras, você não sabe realmente quem eu sou? Quem tem poder para mudar o nome? É Deus. Quem tem poder para fazer o que fez com Jacó e não matou? Porque se Deus quisesse, Deus fulminava Jacó. Mas Deus foi misericordioso. E finalmente a bênção no verso 29. E disse: por que perguntas pelo meu nome? Não deu resposta, mas está escrito: e abençoou-o ali. Jacó foi abençoado, porque ele perseverou. Ele diz: eu não te deixarei, se me não abençoares. E nos versos 30 e 31, finalizando, e Jacó, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, que quer dizer
face a face, né? Na verdade é face a face, porque dizia: tenho visto a Deus. Aí ele entendeu. Você lembra? Ele perguntou o nome, né? O anjo não falou, mas ele entendeu. Ele sabia que era Deus. Ele disse: tenho visto a Deus face a face. Não somente viu, Thaís, ele lutou com Deus. Ele lutou com Deus. E ele diz: ó, a minha alma foi salva. Agora ele declarando aí a sua salvação. Deus me salvou, Deus me libertou, Deus me tirou a natureza do velho homem. A partir de hoje eu sou uma nova criatura. E nos versos seguintes, põe só para a gente ler: e saiu-lhe o sol, né? Já estava amanhecendo quando passou a Peniel, aquele lugar, e manquejava da sua coxa. Segundo alguns manuscritos antigos, Jacó nunca mais se endireitou. Ele andava assim, ó, meio torto. Mas não importa, irmão, não importa. Se você está andando meio, mas com a bênção de Deus, com a sua vida mudada, não importa. Alguém pode olhar para você e colocar defeito, tá manquejando, não importa, mas está recheado da bênção do Pai. Ele saiu manquejando. E no verso de número 32, finalizando: por isso os filhos de Israel. Israel quem é? Jacó, os filhos de Jacó, os filhos de Israel. Hoje quando se fala em Israel, está falando em quem? De Jacó. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaque e Esaú? Não, Esaú rejeitou a bênção. Abraão, Isaque e Jacó. Ó, por isso os filhos de Israel não comem nervo encolhido. Eles não comem de nenhum animal. Não estou falando de seres humanos, não. Alguém pode interpretar, mas era homem e tal, coxa de homem. Não, eles, de animais. Eles não comem os nervos de coxa de animais, e nem a juntura. Por quê? Que até o dia de hoje, porquanto ele tocara na juntura da coxa de Jacó, no nervo encolhido. Oh, meu irmão, qual é o nosso tema? A luta no val de Jaboque. Quer vitória? Tenha perseverança, lute com Deus, não seja covarde. Começa a orar, daqui a pouco desiste. Começa a entrar no propósito de oração, daqui a pouco você desanima. Não faça isso. Quer vitória de Deus para a sua vida? Entre no propósito. Entre no propósito. Deus está falando com alguém especificamente. Tenha perseverança em tudo aquilo que você faz. Pastor, mas sabe, não é fácil. Foi fácil para Jacó? Não. Lutar com anjo,